Sejam bem-vindos ao Pode Viajar Comigo. Eu sou Isis Grossi, concierge apaixonada por viagens personalizadas. E hoje o papo é daqueles que eu amo, sobre o poder das experiências personalizadas. E eu estou aqui com ninguém menos do que o Henrique Jamovich, fundador da Plantel, uma das agências mais respeitadas e referência aqui no Brasil. E junto com ele, a chefe empresária Paula Prandini, que também é nossa cliente da Plantel e tem histórias deliciosas para contar. Vamos falar sobre o que acontece por trás da criação dos roteiros exclusivos e como é viver no mundo com o olhar de quem valoriza cada detalhe. Pessoal, muito obrigada pela presença, Henrique e Paula. Eu não tenho assim, a Paula é uma grande amiga, né? Cliente amiga. O Henrique, fundador dessa agência, referência há 45 anos no turismo, que me deu a oportunidade, a chance de trabalhar junto com eles. E, enfim, é uma bíblia, né? A gente é um aprendizado diariamente, quem convive com ele. A Paula também, a gente tem trocas incríveis sobre diversas coisas, né? Já fizemos viagens deliciosas juntas. Então, eu estou muito feliz aqui de ter os dois juntos, que dobradinha. Henrique, me conta uma coisa, qual foi o momento que você percebeu que você estava criando experiências e não apenas vendendo viagens? Ui. Esse é o tipo de pergunta. Sabe o que acontece? Não dá para você dar nome ao que é a viagem em si, entendeu? A experiência é tudo. Então, há 40 anos atrás, a gente chamava uma viagem de... Vamos fazer uma viagem para Paris, para Disney, para não sei aonde, para a China, quando a gente começou, para Tailândia. Ninguém ia à Tailândia. Você falava, meu Deus, comida tailandesa. Ninguém sabia nem que era uma coisa. E aí, eu me lembro que, no início, a gente fazia muita viagem de moda, que era prêt-à-porter, e era uma viagem realmente específica. Quem era minha mãe na época, comigo, etc. E a gente fazia viagens do prêt-à-porter. Então, isso já era uma experiência. Sim. Completamente diferente de uma viagem normal. Depois teve a parte das filmagens, das novelas. E aí, com o tempo, isso vai refletindo no jeito que você atende as pessoas. Sim. Porque você vai tendo um outro tipo de viajante. Sim. Que é o viajante que precisa estar no lugar para ter isso, para fazer aquilo, e a vida é assim, né? Você vai transformando. Isso não é mais uma viagem normal, é uma viagem de experiência. Toda viagem de experiência. Toda de experiência, mas eu acredito que depois da pandemia as pessoas começaram a usar até mais essa palavra experiência, né? Mas é modismo também. Modismo. Vamos fazer uma viagem, qual é a experiência? Gente, é assim, o agente de viagens, quer dizer, a gente nós, verdade. É isso. Na verdade, porque a Isis é uma pessoa que como ela presta atenção. O agente, ele tem que traduzir o que você tem, basicamente, a vontade que você tem e o dinheiro que você tem no bolso, é lógico, para o que você pode fazer ou a possibilidade do que fazer. E aí tem que usar a criatividade e tudo. Então, eu acho que o agente de viagem tem que ouvir. Sim. É isso, número 1. Então, eu vou ouvir você como cliente. Por exemplo, a gente se conheceu há um tempo atrás e a conexão foi imediata, porque ela é um espetáculo, você é um espetáculo, você sabe disso. Ela é. Não, mas é mesmo, é uma mulher muito especial. Você também é um espetáculo. Obrigada. Nós aqui falar da apresentadora como um espetáculo, mas ela realmente é uma pessoa muito especial. E aí a conexão é feita, a gente ouve e a gente tenta dar para essa pessoa o que ela está, além do que ela está pedindo, o que você acha que está dentro do que ela precisa. Então, essa sensibilidade, se você não tiver sensibilidade como a gente, se você for só um emissor de passagem, não existe nada. Então, isso chama experiência. Hoje também, é isso. Eu acho que começa na agência a experiência. E você trouxe a Paula, né, aquela primeira vez que ela foi lá na Plantel. Eu acho que quando a Paula chegou para aquela viagem específica, ela chegou muito de coração aberto, assim. Ela chegou muito disposta a ouvir, né, o que a gente tinha para falar. E, obviamente, dando as opiniões, os pitacos dela, mas ela chegou com o coração muito aberto, disposta a escutar a gente também, e a gente escutar ela. Eu acho que teve essa troca que você falou, que eu acho que é muito importante, é do clique, né, da sinergia, que nos bastidores a gente estava falando. Se não tem clique, é melhor nem fazer a viagem, porque isso vai ser um problema.
E eu acho que a Paulinha chegou muito assim, e foi uma viagem incrível, né, Paulinha, que você fez? Foi uma viagem, acho que foi a melhor viagem que eu fiz. Ui, bom. Viagem, assim, de passeio, né? Não vou colocar aqui as outras viagens que eu morei, mas enfim. Mas essa foi bem interessante, porque ela surgiu de um ingresso do show da Madonna depois de 2 garrafas de vinho que eu comprei na Bélgica, né? Aí eu falei, gente, vou ter que ir para Bélgica agora em outubro. Por que eu vou para Bélgica e volto em Antuérpia? Imagina. Aí falei com a Isis, falei, amiga, eu preciso entender o que eu faço. Eu falei, vou fazer disso a minha viagem do ano. A Duda estava com 2 anos, aí eu falei, bom, também mereço dar uma respirada. O momento era certo também. Exato. E aí eu lembro, quando ela me apresentou pessoalmente para você na mesa, eu falei, então, eu vou pro show da Madonna e eu queria fazer algumas coisas antes, mas não faço a menor ideia. No final das contas, assim, eu estava muito aberta mesmo, porque acho que eu estava sentindo que ia ser uma experiência para mim inesquecível. E falei tudo, falei não só das condições de grana ou de tempo, ou do que tinha crise de pânico, não podia entrar em metrô, não podia entrar nos meios de transporte que a gente resolveu. E no final das contas, a viagem foi muito mais legal do que o show da Madonna. Entendeu? Com certeza. E foi transformadora, né, Paulinha? Foi, bastante, bastante. Cada lugar, assim, cada hotel que você me ajudou a montar ali, a escolher. Os que eu achei que eu podia escolher quando eu dormi na primeira noite, falei, por que eu não escutei o Henrique e a Isis, não é, pessoal? Então, é porque é isso. Eu acho que vocês fazem o pensamento de A a Z. Sim. Né? Então, assim, não é só o país ou a cidade, não é só a companhia aérea e a cabine, não é só o restaurante maravilhoso que você vai me indicar. Então, você me deu indicações que vão muito além de um agente de turismo. Você me deu indicações suas pessoais, sabendo que eu sou uma pessoa da gastronomia, o que eu ia gostar de ver, de não ver. Então, assim, acho que isso é a grande experiência. Isso até encaixa com a próxima, enfim, questão que eu queria trazer aqui, é que, Paula, como que esse atendimento da Plantel, como que essa maneira que a gente atende o cliente, o que marca muito para você desse nosso atendimento? Posso falar a primeira coisa de todas, que é conforto, né? Então, assim, naquele momento, eu queria não ter que pensar. Eu sempre viajei, eu mesma fuçando todos os livros, ou Google, ou sei lá, um monte de coisa. Então, aquilo para mim foi um conforto muito grande. Vocês me passaram uma segurança muito grande. Assim, eu confiava em cada vírgula que o Henrique falava. Falei, estou entregue. Né? Então, eu acho que o conforto, a segurança, né? A certeza de que eu não iria fazer coisas onde eu me colocasse em algum tipo de risco físico ou qualquer outra coisa. O bom gosto, né? Porque a gente, quando tem a sinergia de estar conversando sobre aquela viagem, então acho que é isso, assim. Foi uma viagem onde eu tive poucas preocupações. E eu acho que quando você procura alguém para fazer a sua viagem, mesmo que você não tenha essa resposta de bate-pronto, o teu inconsciente, ele não quer se preocupar. Sim. E do nosso lado, né? É assim, ela pessoa, ela cliente, e o que ela faz na vida. Sim. A gente conhece o trabalho dela. Eu conheço o trabalho dela eu conhecia antes dela e continuo conhecendo, continuo sendo super cliente do melhor lugar do Rio de Janeiro. Eu também amo. E olha, sério, eu como fora todo dia, não é? O que acontece? Chega aquela mocinha, uma pirralha, linda, bonitinha, e fala uma coisa, e de repente você vê que é timing também. Ela estava na hora certa para poder viajar sozinha. Era o que você chama de experiência, na verdade, um challenge. Ela estava sendo, será que eu posso ir assim, vou? E a gente só precisa proteger e falar, olha, isso, assim, assim. Tudo que a gente falava, ela entendia, porque essa coisa de... Às vezes você fala para um cliente algumas coisas que a cliente não entende, porque vem de um outro universo, você vem de uma outra maneira de ver. Nossa visão é uma visão... Ou é teimoso mesmo. Não, mas tem muito cliente teimoso, é verdade. Mas a nossa visão é uma visão mais profissional. Você olha para uma coisa e às vezes eu olho para coisas que eu nem gosto tanto, mas eu olho a cara de certos clientes. Sim.
Então, você tem que juntar, é um lé com cré. Sim. Você junta a vontade dela, a necessidade dela, ela estava precisando estar com ela mesma. Sim, Durante exato. um tempo. Exato. E essa coisa que toda a gente é meio... Guru. Psicólogo. Meio Psicólogo, terapeuta. E aí você fala uma coisa dessa aqui, a minha amiga Luciana vai me matar, porque ela é psicanalista. Não, mas a gente tem que entender. Eu ouço, sabe? Sim. Eu aprendi a ouvir. Sim. Nesses anos todos, eu aprendi a ouvir. Então, eu ouço bastante, o máximo que eu puder, e não tenho medo de falar o contrário. Sim. Tipo, vou fazer não sei o que, acho uma droga. Acho que você vai se ferrar. Sim. Entendeu? Mas você falou isso para mim, alguma coisa que eu falei, eu queria, você falou, não vale a pena. Mas é porque não vale a pena, porque não é o que você sabe, você está procurando. Não é para aquele momento. Não, né? pode ser para um outro, mas não naquela hora. Sim. Eu quero estar sozinho, mas eu quero fazer, quero pular, não sei. Não está na hora, vamos fazer uma coisa de cada vez. E comida, por exemplo, eu adoro comer fora, eu adoro comer em lugares pequenininhos, lugares grandes, lugares estrelados, sem estrelas, com barrinha. Então, eu experimento de tudo. Sim. E aí, quando eu encontro uma pessoa feito ela, que entende tudo e que trabalha com isso, e que de uma hora para outra vira para mim e fala assim, eu vou para tal lugar. Tem lugares espetaculares. Você vai na Bélgica, você vai para um buraco lá que eu comi um gofre desse da vida, você fica desesperado. Você fala, meu Deus, alguém que trabalha com comida tem que comer esse negócio uma vez na vida. Sim. E aí a gente passa adiante. É essa que você chama, de novo, experiência. Não, mas eu acho que a Plantel, né, enquanto agência, ela tem uma preocupação muito grande nesse olhar e também com as indicações no sentido de independente, enfim, de ser o melhor hotel do mundo ou não, não ser o mais caro, enfim, ou mais exclusivo, a gente não indica para o cliente aquilo que a gente não conhece. Então, às vezes, o cliente não quer 5 estrelas, ele quer 4 estrelas, a gente vai tentar buscar ali dentro do que a gente conhece, se a gente consegue indicar. Eu mesma já tive que dar, olha, eu quero ficar nesse, olha, então a gente tem que botar em vermelho ali, dentro daquela cotação, que é responsabilidade do cliente, aquele hotel que ele está escolhendo, que é o que você acabou de dizer, né? Ou um restaurante que vai indicar para uma chefe, eu quero comer escorpião na Tailândia, tudo bem, mas isso aí vai ser a sua conta. Eu sei que também lá é uma experiência comer esses bichos aí, não é minha praia, mas tem gente que quer viver isso, mas tem coisa que a gente vai indicar para uma chefe, ou a arquiteta que vai fazer uma viagem para conhecer a arquitetura do mundial, enfim, whatever. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto agência com as indicações que a gente faz, e eu acho que a Plantel ela tem um trabalho incrível, porque a gente envia as pessoas, né? Então, todo mês, toda hora, a gente tem um agente lá da agência indo para algum lugar no canto do mundo. A gente tem as feiras que a gente frequenta. A gente tem todos os eventos semanais. Tem gente naquela agência. Mas a gente do mundo inteiro, toda semana, fazendo reciclagem. A gente entende os hotéis. Esse hotel foi reformado, aquele não foi. Tá legal para fazer isso. Madrid, um exemplo, Madrid, depois da pandemia, virou uma outra cidade, por aí vai. Então, eu acho que essa expertise nossa, da agência, né? E aí eu estou, assim, realmente vendendo o peixe, porque e você, enquanto cliente, pode falar, é o nosso, um grande diferencial. Porque hoje em dia, e a gente, lá mais aqui na frente eu quero aprofundar sobre essa parte, a gente tem muito acesso à informação na internet. E eu falo que o Google não é seu amigo a maioria das vezes, né? É igual o cliente que eu recebo muita gente de fora no Rio de Janeiro, o cliente eu quero ir para a praia de Copacabana, né? Ou então quer fazer coisas que está ali, que ele vai dar um Google e aquela experiência, a pior experiência que ele pode ter, ele quer ter. Então, assim, esse direcionamento, ele precisa ter conhecimento. E você, né, enfim, todo o pessoal ali da Plantel, eles fazem muita questão desse conhecimento ser passado para todos nós ali que trabalhamos ali dentro da Plantel enquanto agentes, né? E eu acho que esse conhecimento também que vocês têm é muito de novo a palavrinha mágica, experiência que vocês vivem, porque é isso, assim, eu não posso fazer para o meu cliente uma comida que eu não comeria. Exato. E vocês não podem indicar qualquer coisa dentro de uma viagem que vocês não fariam. E eu estou falando isso porque eu ia exemplificar. No ano passado, no meu aniversário, eu quis passar em São Paulo e eu quis ir num hotel que eu perguntei para você, um hotel famoso, enfim. E aí você falou, ai, amiga, não. E eu falei, gente, por que a Isis está falando não? Ela falou, lá é só quarto. Tá bom, você quer ir? Então vai, depois você me fala. Mas
Quando eu acordei no dia seguinte, falei, ela tinha razão, gente. Porque é isso, era só quarto, era só cama. Ponto. Não tinha mais nada no hotel que fosse agradável, aquela coisa para eu passar meu aniversário. Então, enfim, escutem as pessoas que conhecem desse assunto, por favor. Se você me falar qualquer coisa em relação à comida, eu vou falar, sim, senhora. Quase que isso. Quero aproveitar e perguntar para o Henrique qual foi o roteiro mais ousado ou incomum que você já fez. Ai, pelo amor de Deus. Nossa, olha só. Acho que não foi o meu, então vou me... Não, o seu foi... Cada roteiro é uma coisa especial, não adianta. Assim, ousado. Eu acho que ousado, eu acho que depende mais de quem... Bom, vou dizer algumas coisas assim básicas que eu me lembro. Por exemplo, teve um casal que queria passar a lua de mel. Aí ela falava, eu quero deserto. E ele falava, eu quero mergulhar. Aí eu quero, juro. Aí ela falava assim, mas eu quero deserto, mas eu também queria gelo. Nossa! Ela queria esquiar e deserto. Fácil, uma coisa facinho. Aí ele falava assim, não, olha só, eu vou com você, mas eu quero praia. Quer dizer, no deserto ela vai já pro já separaram. Eu ia falar isso agora, eu falo, posso dar um conselho? Acho que vocês vão se separar. Aí eu falava assim, vocês juram que vocês querem fazer isso? Aí a gente, olha que viagem maluca. Eu fiz uma Rio para Tailândia, parando na época, a gente fazia, parando na Ilha de Páscoa, parando no deserto de Atacama na volta. Não, é uma coisa louca. Deserto de Atacama, Tailândia, foram para as praias, lá. A volta, eles fizeram Bangkok, Toronto, que na época dava para fazer 40 graus para menos 15. Caraca. Ficaram na neve, aí ainda fizeram de volta Toronto, Nova York e Rio. Teve tudo que eles queriam. Assim, é isso que eu ia falar, eles quanto conseguiram tempo? tudo. 28 dias, mais ou menos. É uma lua de mel. Lua de mel robusta, né? Lua de mel. Lua de mel sem problemas de saber o que vai gastar, quando, etc. e tal, mas dentro de uns parâmetros normais. Quer dizer, e deu para fazer. Então, essa foi uma experiência assim, diferente. Totalmente incomum. E você, Paula, tem alguma coisa ousada que você tem vontade de fazer? Nossa, que pergunta difícil. É verdade. Escargot a gente não adianta, porque a gente estava falando de escargot. Não, ousada. Eu vou me achar ousada se eu viajar de novo sozinha 20 dias. Mas Opa! agora, mas é ousado viajar sozinha. Eu vou falar das melhores coisas dessa vida, minha gente. Mas eu faria uma outra viagem dessa de 20 dias. Vamos dar um tempo aqui. Vamos dar um tempo aqui. Vocês fica falando você. Para outro lugar. Abre um espumante. Abre um espumante, que a última vez foram 2 garrafas, ela comprou Bélgica. Daqui a pouco a gente tem um espumante. Mas agora eu queria, assim, para lugares que eu não conheço. Porque na nossa viagem tinham alguns que eu já conheci, queria voltar. Então, assim, acho que a próxima eu queria fazer 100% surpresa. Com segurança e conforto, então, mas surpresa. Camboja, Vietnã, Laos. Isso, que a comida é maravilhosa, dizem, eu não conheço. Japão, essa a gente vai fazer. Eu acho que eu prefiro deixar o Japão para um pouquinho depois. Não, mas é comigo. Japão não conheço mesmo. Gente, Japão é espetacular. Todo mundo fala isso. Japão é espetacular. Todo mundo fala. Eu não conheço, eu amei a Tailândia. A Tailândia é um destino que me surpreendeu bastante também. Pela beleza da Tailândia, não achei a comida da Tailândia lá, essas coisas. Não achou? Pelo amor de Deus, para. Você comeu nos lugares errados, você não me consultou. Nem, isso é uma consulta que a gente tem que fazer. Não achei, tá vendo? Cada um no seu quadrado. Você devia ter falado com ela. Eu achei a viagem maravilhosa, a comida, muita mas pimenta. Eu tenho uma loucura para ir para Tailândia por conta da comida. O lugar é lindo, tem praias lindas, óbvio, mas assim, a comida tailandesa me pega. Eu acho a comida tailandesa no Brasil boa, mas lá achei muito apimentada. No Brasil tem dois restaurantes. Eu gosto daqui. Eu acho que ela é muita pimenta. Não sei se eu peguei, enfim, os lugares que eu fui, eu peguei muita pimenta. Eu não consigo nem tabasco. Nossa, toda a parte de Southeast Asia, toda aquela parte tem muita pimenta. Mas você também tem coisas, tem sabores que você não tem nessa. Você bota castanha de caju com mamão verde, com nabo e mistura aquele negócio, molho de peixe. Isso, uma maravilha. Nossa, eu perdi então. Não, e molho de ostra. Você faz uma carne com molho de ostra e brócolis com não sei o que lá. É um espetáculo. E não foi só eu, não, né? Todo o pessoal que viajou comigo também, a Lívia viajou, que você conhece,
e a Kristen, e a gente não achou que deixou a desejar. Nossa. Fui mal orientada, tá vendo? Cada um no seu quadrado. Então, a gente tem que Mas fazer. você Tem uma aprendeu. solução. Vamos fazer um Isso. roteiro da Vamos viagem fazer da outra, Tailândia, vou ter que deixa a voltar. comida comigo. Mas é um lugar que eu voltaria, com certeza. Eu achei o Fica- povo tailandês maravilhoso, Nossa. assim, super Maravilhoso. receptivo. Maravilhoso. Os lugares lindos, e a próxima vez eu não vou errar, eu vou fazer o 100%. Paulinha, o que Diga. faz você achar que uma viagem está sendo transformadora? Ai, transformadora foi a minha viagem, então posso dizer de carteirinha. O que me fez sentir isso? Me fez... Os momentos em que eu entendi que eu consigo curtir cada coisa, cada cultura, cada detalhe do que eu não conheço, sem muitas preocupações, assim, curtindo aquilo, Sim. talvez porque tudo estivesse muito bem organizado. Porque viagem para mim é isso, né? A minha mala não volta com roupas e perfumes, volta com comidas e bebidas, lógico, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, Temperos. é na comida que você conhece a cultura das Isso. pessoas. Total. E eu acho que transformador é isso. Eu acho que eu ainda vou fazer viagens transformadoras com a minha filha, Uhum. né? Ela tem 3 anos, ainda não dá para Sim. medir muito. Mas a gente em Los Angeles foi transformador, Foi, meu amor. foi, Eu e você com as foi. nossas filhas. Foi. Mas aí foi transformador para um Sim. outro lado, entender até onde vai ser o limite Sim. de mãe dentro de um avião, Sim. com Da escala. amizade, Exatamente. Da gente respeitar o espaço de cada uma. Isa, eu vou ficar aqui, você vai para Manhattan Beach, tudo bem. Mas eu acho que voltar entendendo um pouco do que acontece no mundo fora da sua caixinha por conta de uma viagem, Sim. eu acho isso muito transformador. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fatos reais, de histórias, do que está acontecendo, eu procuro ficar um pouco ligada. E aí quando eu volto de algumas viagens, principalmente de lugares conhecidos pela primeira vez, aí depois, sei lá, no dia seguinte eu vejo uma notícia do mundo, eu falo, agora eu estou entendendo um pouco mais do porquê. E aí quando eu me deparo com uma receita, com algum ingrediente típico daquele lugar, você fala, eu escutei quando eu estava comendo lá, a mesa do lado falando isso, agora eu já entendi, então eu vou reproduzir isso com esse tom para... Aí você começa a conectar e entender que cada um tem a sua cultura, a sua ideia. Meu pai falava que viajar é a coisa que sempre falou, desde quando eu era pequenininha. Deve ser por isso que eu... Enfim, o turismo me achou, que eu também não achei turismo, ele me achou. Mas meu pai, eu sempre escutei meu pai falando que meu pai sempre gostou de me levar para viajar. E ele sempre falava, onde a gente gasta dinheiro e fica mais rico é viajando. Ele sempre falou isso para mim. Adorei. Que a gente gasta dinheiro e fica mais rico é viajando. Então, meu pai sempre foi uma pessoa, não ligava para ter carro, para ter, sabe, ter essas coisas materiais assim. Ele sempre investiu em viagens. Comigo, com a minha mãe, família, meus pais sempre viajaram sozinhos também, sempre me deixaram, por isso que, assim, eu entendo a culpa da mãe também, tem culpa, a gente sempre vai ter culpa, mas eu não tenho tanta culpa quando eu viajo sem a Maria Antônia, não, porque eu acho que eu cresci, eu não tenho, porque eu cresci assim, meus pais viajavam, me deixavam um mês com a minha avó, e a minha mãe viajava sozinha com as amigas dela, eu lembro da minha mãe indo para a Rússia, né? Quando eu tive a minha primeira menstruação, eu estava com meu pai, imagina isso, minha mãe estava na Rússia, há quantos anos atrás? Então, eu cresci nesse universo da mulher viajando com as amigas, dos meus pais viajando sozinha e me deixando com a minha avó e tá tudo bem, porque hoje a maternidade, ao mesmo tempo, é muito romantizada, tem muito mimimi, porque a internet está aí para dar opinião na vida de todo mundo o tempo todo, e ficar, tô com culpa. Assim, sinceramente, eu acho que eu não tenho culpa. Claro que eu sinto saudade da minha filha, eu vou sentir falta dela, mas assim, se foi enriquecedor para mim, vai refletir nela, né? Como eu vejo as meninas, assim, a Duda e a Maria Antônia são muito amigas, e toda viagem que eu faço com a Maria Antônia, seja para Belo Horizonte para ver minha mãe, ela volta diferente. Tem um impacto muito grande viajar, né, na vida da criança. Antigamente também era... viajar não sei quanto tempo, tem que ter não sei quanto tempo ir para a Europa. Que isso? A Duda foi para Paris, não foi? Foi para a França. Com quantos anos? 2 anos e pouco. Foi, ela tinha acabado de fazer 3. Mas eu acho que também viagem, eu acho que tem o momento das viagens, Sim. né? Você tem...
É igual a comida que você faz, o vinho que você abre, as pessoas falam, que uva você mais gosta? Eu falo, depende. Quando, que momento, qual é o Comendo o quê, motivo, fazendo o quê, né? comendo Com quem. com E quem, quando ela voltou? principalmente. Ela não foi, porque ela fala pra mim, tia, eu fui pra Paris, eu não sei o quê. E é uma experiência para ela que ela não sabe ainda, porque com 3 Sim. anos não consegue concluir, mas isso vai alimentando Vai. também a Fica no possibilidade. subconsciente. Não Só adianta. E esse negócio Consciente, de outra culpa, língua. esquece, gente. É. Você tem o momento da viagem Sim. com a sua filha, Sim. com a sua filha e o seu marido, com a sua filha e 10 pessoas. Isso. O momento da sua viagem sozinha, Sim. que agora eu descobri desde 2023 que isso tem que estar na agenda, tem essa Sim. gaveta ali para Sim. abrir. Muito Sim. boa. É isso, são viagens completamente diferentes. E todas transformadoras, né? Maravilhosa. Henrique, como você enxerga o papel das agências de boutique, de luxo, desse mercado, no mundo hoje cada vez mais dominado pelo imediatismo, reserva online, etc. e tal? É bem difícil. Não é difícil, é bem É desafiador. é desafiador. Eu estava procurando essa palavra. Desafiador, porque você está com o mundo na ponta dos dedos. Exato. Então você precisa de alguém que entenda o que é necessário para procurar um especialista. Porque a gente é especialista. Então, Sim. a pessoa que vai me procurar é a pessoa que entendeu que quer alguém para ajudar numa certa coisa. Exato. Quem acha que pode, vai ter experiência. É isso. É a tal da experiência que você Isso. está falando. Que poderia. Agora, o que você não sabe, você não sente falta. Exato. Mas, ao fazer. A ignorância é uma benção. A ignorância é né? uma benção, sempre foi. Exato. A vida Sempre inteira, foi. em vários sentidos, em vários Exato. setores. Sim. Mas, de qualquer maneira, a pessoa que vai contatar um especialista, como você, como eu, a pessoa que vem do Brasil Sim. e que te contata, você, concierge, é espetacular. Sim. Não tem nada. A pessoa vai ter o Cristo às 7 horas da manhã, vai ter o helicóptero que vai parar no lugar, vai ter o helicóptero com a porta aberta para filmar não sei o quê, vai ter o mergulho saindo no meio do oceano de helicóptero que para e desce dentro daquele negócio, tem um barco lá embaixo esperando. Não existe, é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, e só sai da sua cabeça, da minha cabeça, Sim. e a gente vive para isso. E a preocupação com a segurança também, né? Não, total. Agora, as agências cada vez mais vão estar especializadas, sim. Sim. Mas cada vez mais você tem que aprender. Sim. Você tem que fazer uma curadoria do que você quer fazer, para onde você quer ir. Eu quero ir para a Coreia agora. Eu tenho que ir para a Coreia e para Filipinas, que é a tal da maldição das Filipinas. Era essa que eu estava tentando lembrar com as meninas. Filipinas? Com as meninas que eu estava falando. Tem um lugar só que ele não conhece, tem uma maldição. É a maldição das Filipinas. A maldição das Filipinas. Não, eu tinha 2 maldições. Eu tinha a maldição das Filipinas e a maldição de Inhotim. Inhotim, que é maravilhoso. Não, e aí acabou essa. A maldição Acabou. é que ele não consegue chegar lá, porque Então, acontece alguma coisa. Inhotim, eu tinha toda vez que eu queria ir, acontecia alguma coisa. Mas aí dessa vez eu fui, a gente já fui várias vezes agora e adoro aquele lugar. Destravou a chave. Não, destravei a chave. Quebrou a maldição. Filipinas eu ainda tenho a maldição, porque da última vez era assim, estava indo para lá, teve um tsunami. Aí estava indo para lá, teve um golpe de Estado, sei lá, essas coisas. Aí estava indo para lá, fiquei gripado, sei lá. Agora você vai, né? Agora a vou. gente Então, mas é bom que você insiste, porque se da primeira eu tento, não vai, na segunda não vai, fala, não é para eu ir, É o pessoal, universo, o universo não. está me avisando. Não. O universo está dificultando, mas de qualquer maneira. Mas vai quebrar a maldição. Não, eu vou quebrar E aí a você vai maldição fazer de Coreia e Filipinas. Coreia e Filipinas. Porque Coreia também é outra. É outra comida É outra- excepcional. excepcional. Você vai ter que me contar. Não, excepcional. Agora, a maluquice é porque eu estou indo para a Coreia, quer dizer, vou para a Coreia, mas pelas minisséries, pelos filmes. Gente, as minisséries Jura? estão bombando A coreanas. Minha mãe está uma Não, psicopata não, das tá. minisséries Tá. coreanas. Mas eu fiquei, agora até parei, mas teve uma época que eu via todas as minisséries coreanas da menina lá que era advogada, que era autista, do dançarino que era mais velho, não sei o quê, e aquilo me começou a me atrair para aquele lugar, Fascinar. mesmo com aqueles gritos dos coreanos, não sei o quê. Mas é um povo inacreditável. Eu quero conhecer a Coreia. Não, e a parte de beleza deles, assim, né? De skincare, é maravilhosa. Gente, a pele das coreanas é surreal. É verdade. Eu já parei em Seul uma vez, numa época quando até a gente estava indo para a Mongólia. E aí a gente parou em Seul. Mas no aeroporto, assim, na cidade. Eu fiquei um dia em Seul, não vi nada. Eu quero ver a Coreia mesmo. Então, agora vamos ver. Quantos dias na Coreia você acha que
eu preciso passar pelo menos uns 8, 10 dias. 8, 10 dias. Para eu tentar entender, porque é enorme, tem várias coisas para E é muito diferente, né? Muito diferente. O comportamento das pessoas, a língua. Então, e é longe. Seu cérebro vai fazendo um esforço para conectar. Que é numa dessa que não dá para ir online. Online você se mete em furada. É isso que a gente está... Sobre a pergunta que eu tinha feito para ele, dessa questão hoje do acesso que ele falou que a gente tem nas nossas mãos, né? Porque assim, eu já deixei de fazer viagens para amiga minha, porque ficava me mandando print do não sei o que, do decolado. Eu falei, então vai. Como já tive um outro caso de uma grande amiga minha também, que a menina não viajava comigo. Às vezes, no início, eu dou uma alfinetada, pô, não sei o quê, porque eu acho que nós, empreendedores, a gente tem que ir alimentando o negócio do outro. Obviamente, isso é uma coisa boa, né? Eu não encomendo o Empório Jardim porque a Paula é minha amiga e porque é bom, né? E aí eu dava mais alfinetada, mas eu só dou no início, depois eu deixo ir. E aí eu tenho uma grande amiga minha que nunca viaja comigo, e ela viaja com a mãe dela, com o filho, elas faz viagens grandes, assim. E aí eu lembro que ano passado teve um problema na passagem dela. E aí ela, Isa, você consegue me ajudar? Porque eles cancelaram o meu voo e me colocaram com uma escala de 13 horas em Campinas. E eles não estão nem pagando meu hotel. Só que eles me ofereceram reembolso. Eu falei, tá vendo? Você não vai poder nem processar. Porque eles ofereceram reembolso. Só que era assim, um reembolso que ela não ia conseguir. Ela ia ter que pagar 3 vezes pela passagem. Porque às vezes eles fazem isso de propósito. Eles veem que o voo vai enchendo, que vai ser um voo que... Enfim, eu não sei como as companhias aéreas fazem essa precificação. Eu sei que às vezes dobra, triplica. E ela pediu para ajudar. E eu não ajudei, não foi porque eu não queria ajudar a ela, foi porque não tem como. Eu ainda falei para ela, eu falei, olha só, eu vou te dar um conselho, você vai ligar, mas eles não vão te atender. Você escuta o que eu estou te falando e não deu outra. Ela ligou, eles não conseguiram resolver. Ela teve que dormir em Campinas, porque era ou dormir em Campinas, no trecho que ela ficaria ali de 12 horas, ou ela recebeu o reembolso, ou seja, ela nem ia poder processar, recebeu o reembolso daquela passagem e ela ia precisar pagar 3 vezes mais. Eu acho que o hotel em Campinas ia sair mais barato. Então, assim... É porque a pessoa comum, ela não tem a manha, né, gente? Nem entende essa logística. Eu lembro de você, quando a gente começou a conversar naquele dia da viagem, você em 2 segundos foi lá no computador e viu a passagem e já falou, não, aqui você vai fazer a conexão aqui. Então, assim, se eu tivesse que fazer isso sozinha, eu ia demorar 2 meses, eu ia pegar pedaços de coisas, igual um quebra-cabeça, e tentar juntar para entender. Sabe? E então, tem assim, uma coisa fazer um ovo mexido com uma coisa nem... Duvido que o seu ovo mexido deve ser maravilhoso. Duvido. A irmã dele cozinha super bem. Depois em off eu vou te contar desse babado. Mas e tem outra coisa que é legal desmistificar, porque sempre as pessoas ficam, porque essa agência é muito cara. As agências que trabalham com nicho luxo. Gente, foi o que você falou no início, tem o budget de cada um. Você vai chegar, olha, não quero gastar mais do que isso, a gente vai tentar organizar de acordo com o que o cliente quer. E assim, vai ser o mesmo preço do que se você for lá no tiozinho, entendeu? Online, sabe? Vai ser o mesmo preço. Ou se você fizer sozinho. Só que você vai passar uns perrengues que vocês dois não deixam. Paulinha, e como que você faz esse processo de criação das viagens? Você gosta que a gente faça uma coisa junta, né? Uma criação a 4 mãos. Você também... Ou 6. A 6 mãos, 8, 10. Ou você teria vontade alguma vez de ser surpreendida? Olha isso, imagina. Ih, gente. Então, são 3 etapas aí, né? A primeira, antes de eu conhecer a Plantel. Adorei. Este moço. Adorei. Né? Você eu já conhecia como minha amiga, mas assim, antes de juntar tudo isso, não, eu Henrique, me achava... Ele é diferenciado, ele conhece muito. Eu me achava uma super pessoa que organizava a viagem com os meus livros. Demorava 6 meses, mas eu achava, falava, me achava... Ai, ótimo. Aí, primeira etapa, engaveta. A segunda etapa foi conhecer uma estrutura, uma coisa feita com propriedade, que foi gostoso, que tudo deu certo. Essa eu continuarei desde 2023 até não sei quando, vai ser só assim que eu vou viajar. E a de ser surpreendida, tá aí, talvez essa seja a coisa mais ousada que eu ainda farei. Loucura, você ir blinded. Falar assim, tenho tanto de dinheiro,
Vou sozinha, porque a informação é É importante. isso. Vou sozinha, vou com a Duda, Claro. Eu ia falar com um isso. namorado, Claro. com mãe, Eu com ia falar amigo. isso. Assim, vou sozinha, tenho tanto para gastar. Pronto. Mas no E escuro. tenho 15 dias. Ai, agora até eu quero fazer isso. Vou Mas jogar na mão do você Henrique. está criando um Monstro. monstro. Nossa. Porque é o seguinte, imagina quando alguém bota isso na tua mão. É uma responsabilidade. Mas imagina, isso pode louca. virar um produto da Plantel. Viajar é blinded. Não tem Não. aqueles encontros às cegas? A gente faz Blind viagens travel. às cegas. Blind travel. Blind travel. Tem o olha menu lá. do chefe, que você não sabe o que Exato. você vai Não. comer. Pronto. É, mas Exato. vem cá, e olha só. Vira um produto ai, meu top. Deus do céu, eu tô falando, essa moça não tem jeito. Vou fazer o Cada quê? é uma ideia. Você pode só escolher Ásia, Américas, África. Você só escolhe, tipo, pra onde. Mas aí a gente enfia você lá. E agora eu não quero nem escolher o Mas olha só, continente, a gente- amor. A gente já lida com pessoas que têm uma certa ansiedade, Sim, uma vontade e uma expectativa. sim. Você imagina uma blind travel, o nível de expectativa dessa pessoa. Mas essa pessoa só vai fazer isso, Com eu muito- acho, com se ela muito- estiver numa fase muito bom zen, isso da vida. muito madura, muito bem resolvida, muito tudo. Isso. E, muita obviamente, confiança. E muita Não, confiança. muita confiança. E, obviamente, que a gente também conhecendo o cliente, a gente vai mandar ele para um lugar blinded, mas a gente não vai fazer uma coisa que a gente sabe que ele não vai gostar, Claro, entendeu? Claro. Então também tem isso, porque, imagina, nossa, Mas eu acho que é um caminho uma via de mão dupla, assim. Sim. A pessoa precisa estar nesse momento e Sim. com muita confiança em você, e você precisa conhecer o mínimo daquela pessoa. Isso é engraçado, porque eu tenho você está falando nisso, esse blind travel. Tem uma cliente nossa que estava. Ela falou: eu estou indo para Berlim e dia tal. E aí falou: Henrique, eu estou indo para Berlim dia tal, não sei o que lá. Aí eu fiz a coisa toda. Na minha cabeça, eu tinha conversado com ela, como ela ia, com a companhia, tudo. Aí fiz a passagem, vi o hotel, não sei o que lá, fiz tudo. Aí mandei para ela recebeu online, não sei o quê. No dia da viagem, ela me liga e fala: é hoje, né? Eu falei: é hoje. Estou indo para o aeroporto. Qual é a companhia que eu vou viajar? Juro por Deus. ela não leu nada Ela que você não mandou. sabia nem por onde ela estava indo. Parece meu marido viajando comigo. Mas ele tá viajando com você, né, minha? diferente. Não, ele não Ele sabe sabe se ele que vai- você tá com tudo organizado, planilhado, Não, sim, orquestrado. ele não tem Mas essa é uma cliente normal, uma cliente que estava indo. Ela sabia que ia para Berlim nesse dia, porque ela tinha coisa para fazer em Berlim. Só não sabia nem a companhia que ela estava indo. Ela não sabia se era isso. Maravilhosa, confiou de olho fechado. E você trazendo isso, que teve essa cliente que foi blinded, quase. Qual foi o maior desafio de logística com um cliente que você já enfrentou? Eu acho que foi a novela. Você está falando assim. Aquela novela que a gente fez, Caminho das Índias, Nossa. que realmente era um. Olha, Caminho das Índias, na época da logística de transporte e mesmo a parte interna do negócio, quando a gente fez o negócio de música dos The Killers. Lembra The Killers? Uhum. Eles saíram de Las Vegas, que eles moravam em Las Vegas, e iam fazer só uma viagem, mas decidiram fazer o tour todo com a gente. Caraca. Então eles fizeram Las Vegas, Belize, São Paulo, Rio daqui, foram para Santiago, foram para Austrália, fizeram um tour mundial do The Killers. Na época, aquela logística, aquele negócio, foi uma das mais difíceis. Mas a novela também, imagino que a Índia não é um país assim muito fácil né, com aquele tanto. Quantas pessoas? Mas é que Muita o pessoal da produção da novela era espetacular. Espetacular, né? Nossa. As meninas são espetaculares, sabiam tudo. E a gente tem que trabalhar juntos, então não adianta. Quem fez a logística interna, nossa, Érica, um monte de gente, espetaculares. E como você personaliza uma viagem para uma pessoa que já viu de tudo, assim? O que você tem que pensar muito fora de 55 caixas, né? Não, eu acho que tem que ouvir muito. Uhum. Ouve. A pessoa sempre dá uma dica. A pessoa fala, ela aqui, por exemplo, ela está falando, ela conhece muita coisa. Ela não conhece Southeast Asia, não conhece Japão. Já são 2 viagens ótimas de fazer. Sim. Tem uma cliente minha, que a gente estava até amiga das meninas que a gente estava ouvindo outro dia desse, que já foi para o mundo inteiro. Ela foi Butão na década de 80, talvez, ou antes de 70. Final de 70, início de 80. Ninguém ia, só ela foi para lá. Ela foi para a Mongólia quando ninguém ia para a Mongólia. Então, para onde essa pessoa... Eu ouço mais ela do que ela me ouve.
Não é. E eu estou sempre igualzinho, eu estou sempre aprendendo, gente. Pelo Sim. amor de Deus. Eu aprendo quando eu viajo, eu aprendo com a pessoa, eu aprendo a ouvir. Sim, E aí sim. com isso eu transformo. Eu Eu tento acho que é transformar uma isso. dica de ouro. Não, ouvir sim, com certeza. Ouvir. E a pessoa também saber ouvir do outro lado, né? Porque quem já viu de tudo. Imagina, o Henrique já foi só a maldição da Filipinas que vai ser quebrada. Então, eu vou quebrar a maldição das Filipinas esse ano. Isso. Assim, imagina como se fosse um perfil como o dele. É difícil você ser fora da caixa, né? No Rio de Janeiro, eu acho que eu consigo surpreender ele com Mas algumas uma coisas. pessoa que já conheceu de tudo, já foi para tudo, como você citou, de exemplo, o que resta fazer? Ouvi-la. Em Exato. algum momento ela vai... Ela vai Ela dar vai uma... dar, ela vai dar uma dica, Verdade. lógico, vai. Até porque as pessoas, né, a gente está sempre se transformando, né? Você não é a Paula que você era há 5 anos atrás. Não mesmo. Até porque eu conheço essa aí. E tem outra coisa que Outra você tem que entender. mesmo. Você tem que entender uma coisa. O que eu quero? Eu quero luxo? Não. Quer dizer, o que é luxo também, Sim, entendeu? isso que eu ia falar. Não, lógico. Imagina, luxo para uns Isso. ficar de pé no chão, pé na areia, Exato. não ter Isso. telefone celular, Isso. ficar numa casa com 75 quartos, sei lá. Tem gente que quer um quarto com uma piscina. Agora, essa última vez que eu estava em Bali, que Bali ficou aquela coisa meio... Eu fui para outro lugar. Você vai para Raja Ampat, você vai para lugares que surpreendem a gente, de tão lindo. Então, o lugar é espetacular. Ficar eu fui lá para Miri, lá em Sumba, que a gente foi para um lugar chamado Nihilwat, que é um hotel espetacular. E aí, os cavalos andando na praia, você dentro, vendo o pôr do sol de uma piscina, isso, super luxo, Sim. mas maravilhoso. E, ao mesmo tempo, a gente vai para um outro lugar, que era saindo daquele negócio, fazendo um trekking, e fica numa cabana mesmo, assim, de madeira, não sei o que lá, mas acordando com um passarinho na janela, todo colorido. Você fala, eu tô num filme. Sim. Então, Eu falei isso no hotel que você me colocou em Bordeaux, então... o Caudalie. Aí eu abri a minha janela. Não, Falei, maravilha. gente, entendeu? É isso. Isso é luxo. Isso. Não, Mas então, e a gente pega o luxo, quer dizer, a gente recebe o luxo, não apontar e falar assim, eu quero o luxo nisso, porque você não vai saber, às vezes o luxo vira lixo. Sim, e é o momento também da pessoa, e para mim o luxo seria ficar sem o celular, mesmo. Isso é um luxo. É um luxo, ficar sem o O celular. luxo eu ir para uma ilha no Camboja, que eu estava lá no Camboja, a gente foi para uma ilha, você entrava na ilha, não pegava celular de jeito nenhum e não usava sapato. Nossa, isso é Acabou. super luxo. Acabou, não podia usar Super sapato. luxo. É igual quando eu recebo o pessoal de fora daqui aqui no Brasil, no Rio, que vai para o carnaval, eles podem estar no Fazano, eles podem estar, enfim, num super hotel de luxo, mas para eles o luxo é tipo ver um pôr do sol, é ir lá no Bira, é comer um pastel ali no Bira. Isso é super luxo. Então, super luxo é aquela pessoa que veio para o Brasil, que era uma das maiores bilionárias do mundo, que a gente ficou se cerimoniando, e que o luxo foi comer tomar uma água de coco na lagoa, abrir o coco e comer a carne do coco. E ela olhando para o Cristo, comendo aquilo, ela falou, what's going on? Isso. Uma coisa louca, isso é luxo. Sim, ir para Inhotim com ela, entrar numa posada pequenininha, que agora tem uma posada... Foi com ela que destravou a chave de Inhotim? Foi. E aí a gente foi mesmo. E aí a gente chegou nessa posadinha, que agora tem uma posada dentro de Inhotim, que super bacana, claro. Legal. Mas essa, assim, a gente chegou lá numa posada pequena, que a gente fechou para ela, uma piscininha de roupa dentro da piscina, com a calça, a moça da posada cozinhando pra gente, fazendo um bolinho de fubá, não sei o quê. E ela na caipirinha. Ela na caipirinha direto. Super luxo. Super luxo. Hiper luxo. Ela podia comprar em Inhotim. Ela falou, eu quero comprar, sei lá. É o que eu falo, eu acho que tem momentos para tudo. Voar First Class Emirates é super luxo, realizarei esse sonho. Mas o luxo também é ficar sem celular, é o que a Paula trouxe em outro momento. Tem um momento para tudo. Tem um momento para voar First Class Emirates, tem um momento para enfiar o pé lá no... Olha só, voar First Class Emirates é qualquer momento. Inclusive, podemos agora. Podemos. Aliás, vamos sair daqui, vamos para Porto, adoro. E aí, olha só que legal. Qual seria o destino perfeito para um roteiro Plantel e Paula Prandini? Ui!
Vocês já falaram alguns, A né? gente já falou Coreia, alguns. Coreia. Laos, Tailândia, Camboja. isso. Tailândia. Eu acho que a legal. gente tem outro produto. A gente já vai sair daqui com algumas coisas para vender. A gente tem o Blind Eu amo. Travel. Isso. Menina, porque eu invento coisa assim, né? É Daqui que a a pouco gente eu tô... não tem quase nada para fazer. E Tá daqui a maravilhoso. pouco você Vamos fazer sabe, mais né? E daqui a pouco eu tô tentando realmente fazer um... Vamos criar um PDF, chamar Lohane. Lohane, vamos criar um PDF aí, tá aí no backstage, vamos criar um PDF, não sei o quê. Blind Date. E assim, tentativa e erro, entendeu? A Blind Date, e agora a gente vai fazer... Isso eu acho que daria super certo. Ontem a gente recebeu uma pessoa super bacana que trabalha com arte lá na Plantel, e ela quer criar um roteiro personalizado pro Inhotim, inclusive, com a marca nova dela, e ela, enfim, fazendo tudo super personalizado, do início ao fim, com o press kit, com nananã. Eu acho que, assim, eu acho não, tenho certeza, você assinar uma viagem gastronômica, aí, bora ganhar Antes dinheiro eu tenho que junto. conhecer esses lugares. Olha só. Não. Eu Sim, tenho- mas olha que A bacana. gente tem uma grande amiga, que é uma grande cliente também, que é a Mora Malta, né, Sim. e ela fala sempre para mim assim, Henrique, vamos criar uma viagem de experiência gastronômica com você. Juro por Deus, ela sempre fala essas coisas. Eu vou fazer, nós vamos fazer, a gente Mas, vai Henrique, fazer. fala para a Paula um pouco. A irmã do Henrique é médica e todo domingo vocês têm que se conhecer um dia. Eu só conheço pelo Instagram, que eu vejo as loucuras que ela faz todo domingo. Assim, conta para ela. Não, porque minha irmã é médica, mas ela cozinha hiper bem. Isso eu posso dizer de... E aí, todo domingo, assim, nós somos 3 pessoas, 4 pessoas, 15 pratos. É um mundaréu de comida. Mas assim... É o hobby dela. E faz comida libanesa, né? Que a gente é Ai, meio libanês, Amo. meio russo. Comidas excepcionais. Aí a gente fica em casa, sabe, fazendo essa coisa. Eu vou tentar. Era outro destino gastronômico. Tá meio tenso, mas enfim, comida Tá meio tenso. Então, mas eu Ah, acho mas que a olha, gente pelo pode... amor de Deus, Eu acho que Líbano pode ter um espetacular. piloto. Então, o Líbano eu tenho, assim, A gente foi pro loucura Líbano. para Você conhecer. foi? Eu fui. Nossa, eu fui com a você- família E inteira. aí? Foi espetacular. É. Agora tá voltando a estar um pouco melhor e tudo. Israel também. Israel não tem a parte culinária tão acentuada. Mas a minha sócia é de Israel. A família dela é toda de lá. Ela morou lá um tempo, agora está Eu fui morando mais em 10 vezes Portugal. já. Ela sempre falou para mim que o dia que eu fosse para Tel Aviv, que eu ia comer o que eu nem ia imaginar que ia comer tão bem. Eu até... Mas ela é cozinheira, Ah, bom, então eu vou- ela, vou né, ela falar fez com- gastronomia em Tel Aviv, então de repente ela conhece outro os tipo de- becos que a gente não eu conhece. preciso Tipo que eu não conversar- conheci na Eu Tailândia. preciso conhecer ela, Ah. porque eu, por acaso, não comi em Tel Aviv, em Israel, tão bem quanto No eu comi Líbano. no Líbano. Mas assim, a culinária libanesa é bem diferente. É. A culinária judaica, eu acho sensacional. Eu mas acho sensacional. eu estou acostumado, porque eu sou metade árabe e metade judeu, né? Então não tem como Sim. não saber dos dois. Não tem como não gostar de comida, E gostar de comida mesmo. Boa, né? Tudo, adoro. Não, Então. e assim, para finalizar, eu quero que o Henrique conte uma experiência que ele teve lá naquele restaurante. Foi aonde? Foi em Oslo que você falou que era aquele restaurante que chegava. Não, Copenhague. Assim, que foi a conta mais cara, mas que você falou que valeu cada centavo. Não valeu cada centavo? Valeu, cada Ele falou, centavo. que experiência que foi essa que eu lembro você contando para mim? É. Para ela ficar, ó, Não, mas... Ótimo. Sozinho. Não, vai ficar eu bom. fui para lá, todo mundo falou, você tem que comer no Noma, não sei o quê. Eu falei, Ah, é o Noma. Não, mas não é. Ah, não tá é o bom. Noma. Aí chegando lá, fomos nesse lugar que assim, é uma experiência de 5 horas em que você tem desde um domo, assim, que passa um filme no domo, e são, sei lá, 14, 16 pratos, não sei quanto, e todos os pratos com paridade de comida. É uma coisa que as pessoas normalmente fazem, mas com experiências no meio disso, meio fora do normal. Você sai, vai para uma sala em que você pinta uma parede com uma tinta e a tinta é comestível. Aí é uma coisa louca, muito, muito doido o negócio. E aí a pessoa vem e fala com você, aí você vai num lugar, a pessoa bota um filme sobre a história da comida no mundo, e aí você passa, é uma experiência, realmente é uma experiência única. É legal, é para fazer uma vez na vida. Não dá para fazer mais do que uma. Nessa viagem que a gente fez juntos, no papel, né? Porque não fomos juntos. Eu também tive em São Sebastião uma experiência com o Mugaritz, que eu voltei falando. Mas o Mugaritz, Todo cozinheiro
precisa conhecer isso pela primeira vez. É um restaurante 3 estrelas que você não tem talher. Já começa por aí. Sério? Ai, essa parte eu Mas perdi. a Bulgária, pelo É menos, uma... eu- Não é sobre comida. Rafa Não. Costa e Silva fez a minha reserva. Graças a Deus. Deus, porque senão ia demorar um ano. Isso. E ele falou, não é sobre comida, tá? É sobre experiência. Experiência, não é? E é A total. gente acaba falando de experiência, né? Sempre. É a mesma coisa que o Central em Peru. Lima, É. entendeu? Sim. Aqui tem agora da Sim. mulher dele também. São restaurantes que não assim, a comida é boa. Não, a maior parte das vezes a comida é muito boa. Mas O Mugaritz não tem essa salinha de Não pintura tem. fechada, mas ele tem. Os caras te convidam para 3 ambientes diferentes e tem que ser ao mesmo tempo. é verdade. É uma coisa louca. Você entra, você chega no lugar, aí ele faz todo mundo junto, aí passa um filme num lugar, e aí enquanto isso você vai comendo uma coisa, está bebendo outra coisa, aí você vai para onde eles fazem tem um laboratório onde eles fazem a comida e você fica vendo o Loucura. laboratório enquanto você está comendo, está tomando um drink e comendo uma coisa. Isso é... Aí você entra num espaço que é um super domo, passando um filme e um coração batendo forte, falando, tum, tum. E eles servem um coração para você feito de um, sei lá, nossa, é uma coisa. Cada vez que você fazia alguma coisa, você ficava arrepiado. Muito legal isso, Muito. né? Eu acho que é isso. As viagens transformam a gente. Como eu trouxe lá do meu falecido e amado pai, elas nos tornam mais ricos, literalmente, né? Ricos de cultura, ricos de... Olha lá, tá todo mundo contando as experiências com os olhos brilhando. Você falando do restaurante, ele A contando. gente vai sair daqui agora, vai. A gente vai pegar a First Class Emirates right now. Vamos ligar lá pro Ítalo. Hello? E é isso. Adorei. Obrigado. Também Espero que adorei. no próximo a gente venha contar sobre o nosso produto gastronômico. A gente a gente vai bater um Muito bom. bate-papo para como foi, né? Muito obrigado, Henrique. É uma Obrigado pessoa que a eu você. tenho muita admiração mesmo, que eu, enfim, sempre agradeço pela oportunidade de trabalhar ali na Plantel. A Paula é uma amiga e irmã também, que eu amo de paixão e que eu admiro muito também, tanto quanto empreendedora, quanto mãe, etc e tal. Eu tenho a sorte aí, de ter convívio quase que diário com ela, com o Henrique também. Muito obrigada. Até a próxima. A próxima a gente vem Obrigada, com meu novidade, hein? A próxima a gente vai vender um negócio para esse povo. Obrigado. Obrigado, querido. Muito bom. É isso, gente. Vamos ficar aqui. Vamos ficar mais um dia com esses 2 convidados super queridos que eu fiquei muito feliz em receber. Espero que a gente consiga conversar com eles num futuro bem breve, com novidades. Vai, para você ver, as novidades surgem aqui. E até já. Até breve. Obrigada.